Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá com mais um devocional para edificar a nossa vida, espírito, alma e corpo, ser abençoados, santificados pelo poder do nome do Senhor Jesus, através desse devocional que nós estamos agora, nesse momento, estudando minuciosamente para nossa edificação. Esteja comigo agora ligado nesse estudo maravilhoso. O título diz que nós temos que ter a consciência do senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, através do Espírito Santo e de sua palavra. Esse devocional vai edificar a sua vida hoje. Nós vamos ser cada dia mais elevados em lugares mais altos. Como edifício, nós vamos edificados por meio da palavra do Senhor Jesus. Esteja presente, consciente que você e eu estamos a aprender de algo maravilhoso e espiritual. Vamos profundo nesse devocional. Esteja aqui comigo agora. O título diz: a consciência do senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas, por meio do Espírito Santo e de sua palavra. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Que palavra poderosa de Atos 20, 32, que estará a falar que Deus, Ele nos recomenda para nós andar com Ele e com a sua palavra, o qual pode nos dar herança. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. O segredo para nós obter resultados, orações respondidas, não é falar palavras deste mundo, as palavras que saem da nossa boca sem ter direção. O resultado é as palavras de Cristo estar abundantemente no nosso coração. Porque Jesus disse que se nós permanecer nele, as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que queremos. E assim será feito, e nós teremos o que pedimos. Por meio de nós estar nele e em sua palavra. Aí em Atos aqui 20, versículo 32, ele disse, Paulo disse: eu recomendo a vocês a Deus e a sua palavra, o qual é poderosa para vos dar herança entre todos os que são santificados. Então a palavra de Deus é que nos dá herança, é quem nos edifica, é quem nos salva. O segredo é estar na palavra, em Deus e em sua palavra, por meio de Jesus. Ele é o nosso Deus forte, nosso Deus grande, príncipe da paz. Vamos lá profundamente nesse momento, aprender de forma grandiosa e poderosa mais uma vez. Agora você está em Cristo. É uma vida totalmente nova. Uma vida sobre o senhorio de Jesus. Ainda assim, muitos cristãos não estão plenamente conscientes do seu senhorio de Jesus em sua vida diária. Quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida,
significa que a sua palavra se tornou a autoridade suprema em sua vida. Glória a Deus. Observa que, uma vez que nós confessamos que o senhorio de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, significa que a palavra dele tem primazia, tem autoridade. A palavra dele na nossa vida tem preeminência. A palavra dele na nossa vida é tudo que nós precisamos. Tem autoridade suprema. Se eu e você dizemos que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas, temos que ter a consciência que Ele é a palavra que se tornou carne. Jesus disse: quem me ama guardará minha palavra. Quem não me ama não guarda a minha palavra, mas aquele que me ama guarda a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para Ele e faremos dele morada. Então o segredo é guardar a palavra do Senhor. Se você ama o Senhor Jesus, eu amo. Se nós amamos, temos que guardar a palavra dele, praticá-lo. Ele é a palavra de Deus que se tornou carne. Vamos mais profundo. O senhorio de Cristo se expressa primeiro num senhorio da sua palavra. Você não pode funcionar num senhorio dele, de Jesus Cristo, sem se submeter à autoridade da sua palavra. Essa palavra é descrita nas Escrituras como a palavra da graça. É ela que edifica a nossa vida, fortalece nossa vida, estabelece a nossa vida e nos dá herança, que permanece para sempre em Cristo. Toda herança que nos pertence em Cristo está na palavra. É por isso que você não pode se dar o luxo de estar em qualquer lugar, ouvindo qualquer coisa. A palavra da sua graça revela Cristo em você. Desvenda a sua obra consumada e a consciência da fé, ousadia e a consciência da sua herança. É isso que capacita você a funcionar efetivamente no senhorio de Jesus. A palavra, ela nos dá herança, ela nos capacita. A palavra, ela é o próprio Jesus que se tornou carne. Jesus, ele vem em nós como palavra, mas vive em nós como Deus. Porque ele disse: quem me ama guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para eles e faremos deles morada. Esteja ligados que nós somos chamados para viver da palavra, nascemos da palavra. E a palavra é Cristo. E ele vive em nós por meio das palavras dele. Observa que ele vem em nós como palavras, mas ele vive em nós como Deus. Vamos mais profundo. Portanto, decida viver continuamente sobre a autoridade da palavra. Quanto mais você se submete à palavra de Deus, mais você funcionará na consciência do seu senhorio, para que a glória dele seja revelada em sua vida em medida cada vez melhor. Então, cada vez que nós submetemos a palavra dele, respondendo à palavra dele, confessando, responder é crer no que está escrito e confessar com a nossa boca o que ela diz. Isso é operar, isso é praticar, meditar na palavra e confessar com a nossa boca o que ela diz.
Isso é deixar a palavra ganhar vida na nossa vida. Meditar e viver a palavra é amar, é viver o que ela diz. A palavra é o nosso espelho, porque nós nascemos da palavra e nós somos a imagem e semelhança da palavra. Somos a epístola de Cristo andando na terra. Jesus, quando estava aqui, era a palavra que se tornou carne. Nós agora, que nascemos da palavra, somos a palavra viva andando na terra. Somos epístola de Cristo aonde que nós andamos. Vamos mais profundo nesse devocional poderoso. Colossenses 3,16 diz: habita ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos e hino e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Glória a Deus, é importante nós colocar as palavras de Cristo abundantemente dentro de nós, com salmos e hino e cânticos espirituais, cantando ao Senhor no nosso coração. Como? Salmodiando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as coisas sou mais que vencedores. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Agora, não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E eu estou abençoado. Com todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é colocar as palavras de Cristo abundantemente dentro de nós, por meio de salmos, salmodiando no nosso coração as promessas. Amém? Tiago 1,21 diz: portanto, deixai toda a imundícia e acúmulo de maldade e recebei com mansidão a palavra de Cristo, implantado em vós, o qual é poderosa para salvar as nossas almas. Então a Bíblia diz, por meio do apóstolo Tiago, amém? Ele disse que para nós largar toda imundícia, acúmulo de maldade, e nós receber com mansidão a palavra de Cristo implantada no nosso coração, o qual é poderosa para salvar as nossas almas. Significa que a palavra salva as nossas almas, por meio dela implantada abundantemente no nosso coração. Em Tiago 1:22 e 25 diz: seja praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla seu rosto no espelho natural. Pois a si mesmo se contempla e vai-se embora e logo se esquece de como era, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante operoso, esse será bem-sucedido em tudo que realiza. Observa que a palavra de Deus é a nossa imagem. Nós não temos que olhar para a palavra e ser uma pessoa que lê, estuda, ouve uma mensagem e esquece. Nós temos que ser praticante, olhar com a palavra como espelho, e nós se vê na palavra. Todas as promessas das epístolas de Paulo, todas as palavras que está escrita no Novo Testamento, as promessas do Velho Testamento falando de nós que somos gentios, que nós não andamos sobre a lei de Moisés, porque a lei de Moisés só foi para o povo ali, hebreus. Mas nós somos gentios, recebemos a bênção de Abraão. Então, quando você vê nas epístolas, você entende que nós somos salvos pela graça e herdeiro de toda a riqueza e grandeza por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios 2, 12, 13 diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana deste mundo, mas as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Então, as palavras que nós falamos não é as palavras deste mundo. As palavras que nós colocamos no nosso coração não é as palavras deste mundo, mas as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, né? Comparando coisas espirituais com espirituais. Porque as palavras de Deus é que nos traz a herança. Observa atentamente o que diz a palavra. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelas palavras do Espírito Santo. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo para nos revelar o que nós recebemos gratuitamente por meio de Cristo Jesus. E dessas coisas que nós recebemos gratuitamente, nós falamos não com palavras ensinadas deste mundo, mas as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais, falando palavras espirituais. Que maravilha desse devocional. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração poderosa, confirmando quem nós somos em Cristo, na autoridade em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Todos confessando por meio dessa confissão que nós somos mais que vencedores, nós somos praticantes da palavra, operoso. Nós representamos o senhorio de Cristo por meio das nossas palavras e nós somos submissos às palavras do Senhor Jesus. Nós andamos sobre a palavra dele. Observa, estou totalmente radiado à autoridade da palavra de Deus. Confessa que você está totalmente radiada pela palavra de Cristo Jesus. A palavra da graça que me edifica, que me fortalece, que me posiciona em minha herança em Cristo. Estou crescendo, fazendo progresso e manifestando a glória de Deus em medida cada vez maior e elevada, porque sou praticante da palavra, a palavra de Deus na minha vida é o meu tudo. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai. Nós somos gratos por esse devocional poderoso que nos deu a revelação que quando nós damos prioridade, supremacia à palavra de Deus, nós estamos honrando, nós estamos amando, nós estamos dando prioridade, primazia ao Senhor Jesus. Que se nós não andar sobre a palavra dele, dar prioridade, supremazia, ela não ser autoridade suprema na nossa vida, em tudo que nós fazemos, nossas ações, nossas palavras, tudo que nós fazemos, nós temos que estar guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo nos guia pela palavra dele. Lembra-se que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que o Espírito Santo nos guia? Por meio da palavra de Deus. Lembra que as palavras que nós falamos não é as palavras ensinadas dessa sabedoria deste mundo, mas do Espírito Santo. As palavras nossas são do Espírito, e foi o Espírito Santo de Deus que inspirou as Escrituras Sagradas. E essas palavras que nós falamos, amém? Esse é o nosso devocional de hoje, poderoso, amém? Fica ligado que em breve vai vir outro devocional, amém? Escreve no YouTube para receber a notificação, me segue no Instagram, amém? Nós estamos trazendo estudo extraordinário para edificar a nossa vida, amém? Na graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos.